Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 19º episódio de A Direita em Todas as Direções. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no Gabinete 8 da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Shayla Manzoni, que conquistou muitos votos para mim na campanha, porque as pessoas achavam que eu era casado com ela. Não sou. Ela é minha cunhada, casada com meu irmão, é publicitária, é pastora lá na ID, no Jardim Botânico, e é também a presidente da Associação AME Mulheres Esquecidas. Isso tudo além de ter sido uma grande protagonista do mundo da moda aqui no Distrito Federal por muitos anos. Shaylinha, obrigado por estar aqui. Obrigada, feliz de estar aqui. Vamos conversar. Vamos conversar? Você vai se soltar? Tô solta. Tá solta? Tô. Beleza. Se você quiser se mexer na cadeira, você mexe. Se você quiser fazer gracinha, você faz. Só finge que é normal, porque a gente vai precisar publicar na íntegra, beleza? Não fala maluquice. Essa é a parte difícil, mas vou tentar. Beleza, fechado. Começamos pelo AME. Beleza. O que é AME? AME, na verdade, começou com uma ideia de Deus, porque eu estava tendo o meu momento com Deus, e aí eu fiz a seguinte pergunta para Deus. Eu falei assim: Deus, tem algum sonho que você sonhou para mim que eu ainda não estou vivendo? E Deus fala muito comigo através de imagens que eu vejo. E no momento que eu fiz essa pergunta, eu me vi dentro de um presídio. E eu não entendi nada, porque aquilo não fazia... Já achou que ia ser presa? Pois é, esse era o medo, mas não, porque eu realmente estava ali com aquelas mulheres, eu abraçava elas, eu tinha afeto por elas. E aí eu não entendi nada, e eu falei, gente, eu não poderia ter criado isso. E aí foi quando Deus falou: quero que você ame essas mulheres, porque elas estão sendo esquecidas. Então AME é uma sigla, AME Mulheres Esquecidas. E iniciou então com essa ideia, sabe, que na verdade começou um projeto. Eu falei, vou tentar entrar nos presídios então para amar essas mulheres, já que esse é o desejo de Deus. E você nunca tinha pensado nisso? Nunca. Você nunca tinha visitado um presídio? Nunca tinha visitado um presídio, não tinha proximidade com ninguém, né, que já tivesse sido presa. Então, assim, era algo totalmente fora ali do meu contexto. E aí eu falei, não, então eu vou iniciar esse projeto. Só que isso foi 2018. E foram 1 ano e 7 meses eu tentando entender como eu entraria num presídio. Porque eu sei que existem, às vezes, algumas formas, mas é mais difícil do que as pessoas imaginam. Não é fácil chegar, vou lá fazer um projeto social e vou visitar presídios. Não é só você querer e conseguir. Exato. E aí eu não sabia como começar. Porque tem toda uma burocracia. Exato. Por uma questão de segurança também. E aí foi quando um casal, que na verdade foi muito engraçado, porque eles passaram 1 mês na nossa igreja. Eu brinco falando que eles foram pra nossa igreja só pra isso. Só pra isso. Porque aí o Roberto virou pra mim e falou assim: pastora, tem um senhor, que é o pastor Walterson. Ele há 30 anos realiza um trabalho dentro dos presídios e ele precisa de ajuda para os presídios femininos. Você não quer ajudar ele? Eu lembro que eu falei: Roberto, eu tô há 1 ano e meio tentando entender de que forma, né, eu vou entrar dentro de um presídio. Fui e contei para ele, né, a visão que eu tive, o que Deus tinha me falado. E aí foi quando, então, em 2020, ano de pandemia, eu conheci o pastor Walterson e marcamos, abril, vamos no primeiro presídio. Paramos em abril, calma, certo. Paramos em abril. Beleza, você falou assim, o meu momento com Deus. Isso. O que é um momento com Deus? Primeiro, quando a gente entende que a gente é filho, a gente entende que a gente tem acesso. Então, é muito mais simples, às vezes, do que as pessoas imaginam. Você está falando filho de Deus. Filho de Deus, isso. Então, de onde você tirou essa ideia, Shayla? Da Bíblia. Da Bíblia. Então, somos filhos de Deus. A Bíblia é um bom livro de se ler. O mais importante. Somos filhos de Deus, temos acesso, e isso não é difícil. Então, não foi nada... assim, eu não caí no chão, eu não, assim, eu realmente fechei os meus olhos e eu me vi. Então, às vezes a gente imagina... Mas você estava com Deus, era o seu momento e eu fiz uma pergunta para ele, né? Tá, você estava conversando com ele. Eu estava conversando com ele, é isso, entender que a gente pode ter essa conversa íntima com ele, que ele quer, ele tá ali disponível, né? É seu pai? É meu pai. É meu pai e eu tenho acesso e eu posso conversar o tempo todo. E a partir disso, ele começa a compartilhar, então, com os seus filhos, as ideias que ele tem para curar e consertar o mundo. Tá bom, beleza. Então ele compartilhou com você uma ideia que ele tinha
para consertar uma parte desse mundo que parece bem danificado, Isso. de maneira geral. Exato. Aí ele falou contigo, mas só que você é casada com um cara chamado Gabriel. Como é que foi quando você falou assim, Gabriel, Deus falou comigo e eu vou fazer um trabalho nos presídios? Ele ficou muito receoso, né, pelo ambiente, por ser um presídio, mas da forma que eu mostrei para ele que aconteceu, não tinha o que ele, assim, o que ele ia fazer? Você já apelou logo, você já falou, foi Deus que me falou. Deus falou, tá falado. Mas eu agradeço meu marido, porque eu imagino que não é qualquer marido que ia ficar à vontade, né? Então, assim, que bom que ele... É porque envolve alguns riscos. Não só para mim, como para os meus filhos, como para ele. Então, assim, são muitos riscos. Mas viver é correr risco. Eu não tenho medo de morrer. Beleza. Você não tem medo de morrer? Não tenho. Não tenho, de verdade. Tá aí um medo que eu não tenho. Mas você tem medo que o Gabriel morra? Tenho. Nossa, imaginei que o Gabriel tinha morrido. Fiquei triste. Para você que nos assiste, esse foi assunto de uma conversa do final de semana. A Shayla falou assim, eu sonhei que o Gabriel tinha morrido. Foi. Que tragédia. Nossa, tava chovendo muito, fui buscar ele no aeroporto, tinha uns raios, uns trovões, e me veio assim, do nada. Aquela ideia nada a ver. Eu falei, se um raio não foi um desse... sonho, não. Foi tipo, foi um pensamento. Foi um pensamento. Eu falei, se um raio desse bate num avião, o que acontece? Eu imaginei já explodindo e eu, meu Deus do céu, como é que seria? Aí você vai, é um pensamento que puxa o outro. Rapidamente, eu já estava chorando, fui pegar a última mensagem dele e a mensagem que ele me manda. Amor, estou embarcando, rumo às alturas. Falei, pronto, o sinal estava ali, claro. Aí eu já estava pensando, Deus, você é o Deus da minha vida, você vai ter que me ajudar. Para você que está assistindo e não entendeu quando eu falei no começo que ela devia se esforçar para ser normal, é por causa dessas coisas. Eu conheço a fera, eu conheço. Beleza, Shaylinha. O Gabriel topou. Você demorou 1 ano e meio. Isso. E aí, em abril de 2020, no início da pandemia, Exato. Você fez a sua primeira visita. Qual foi o presídio? Presídio de Lusiânia. Então, fui até o presídio de Lusiânia. Eu lembro que a gente, na verdade, fez um caminho, a gente passou em Barro Alto, que na verdade até é um presídio masculino. Fomos para Lusiânia, chegamos aí também a Anápolis, fomos no presídio de Goiânia, fomos em alguns presídios nesse período, só que como era período de pandemia, eu não podia ter acesso às mulheres. Então o que a gente fazia? A gente levava algumas doações, que foi também quando eu descobri a necessidade, né, que essas mulheres têm, que também não era algo que eu sabia. Eu imaginava que a realidade dentro dos presídios brasileiros era uma realidade ruim, mas não sabia que realidade era essa. Então eu sabia que elas iam precisar de doações, levamos as doações e o que a gente fez, a gente não podia ter contato com elas, então a gente comprou um som que colocava pendrive e eu gravava várias mensagens, pregações, mensagens rápidas, colocava louvores e esses sons começaram a ficar dentro dos pátios. E aí, na verdade, então o meu primeiro contato com elas não foi presencial, pessoal, exato. Foi através dessas mensagens. E aí o meu contato... Por causa da pandemia, não era uma questão de segurança, era uma questão vinculada à pandemia. Vinculada à pandemia. E aí foi em julho, foi quando eu consegui ter o primeiro contato com elas. E aí foi quando eu realmente consegui conversar, quando eu comecei a passar de cela em cela, comecei a conversar com elas. Tá bom. Beleza. Shaylinha, essas pessoas estão lá porque elas cometeram crimes. Certo. A pena, no direito penal, ela tem um caráter punitivo e pedagógico. Certo. Então, a pessoa ela não está lá apenas para se ressocializar. Ela está lá para sofrer uma punição por algo que ela fez que é condenado pela sociedade. Certo. É reprovado pela sociedade. A gente aprende na faculdade de Direito vários exemplos de condutas que são condenáveis. Por exemplo, matar alguém é crime porque a sociedade, de maneira geral, entende que matar alguém é algo que você não pode fazer. Você não tem o direito de tirar a vida de alguém. Furto, roubo, etc. Essas pessoas estão lá porque elas cometeram algum tipo de crime. Certo. Elas estão sendo punidas. A vida delas agora não tem liberdade. O segundo maior direito, que o primeiro é a vida, o segundo maior direito, que é a liberdade, está sendo retirado delas porque elas não podem conviver em sociedade. Então elas são retiradas da sociedade. E isso é uma punição para elas. Ao mesmo tempo, tem um caráter pedagógico,
que é de ressocialização. Em relação à punição, isso é um dever, é um poder-dever do Estado. Isso. Ele aplica a punição a elas. E a punição está muito clara para todo mundo. Tirou da sociedade, botou na cadeia, a punição está ali. Mas me parece que o Estado não consegue ressocializar essas pessoas. E me parece, falo isso até com certo grau de certeza, que as pessoas voltam para a sociedade piores do que entraram no nosso sistema prisional. E talvez esse seja um dos grandes problemas que nós temos. Exato. No que diz respeito à ressocialização, o que o Projeto AME começou a fazer em Lusiânia? Tá, então vamos lá. Isso é muito importante ficar claro o que você falou, porque quando a gente fala sobre proporcionar dignidade para as mulheres dentro do presídio, a gente não está negando a necessidade da privação da liberdade. O problema é a privação da dignidade. Então, a punição como você explicou muito bem. Então, agora essa pessoa não está mais livre, certo? Então, ela está privada da liberdade. A punição não deve ser a falta da dignidade. E, realmente, então, os presídios, e aí isso não é uma opinião, isso são dados, então a gente tem um dos maiores índices de reincidência do mundo inteiro. Então, o Brasil cresceu 547% a população carcerária feminina nos últimos 17 anos. Estamos com uma população mais ou menos 43 mil mulheres. Quem são essas mulheres? Essas no presas? geral... Como é que elas vão parar na prisão? Sim. Tem todo tipo de crime, mas a maioria é o envolvimento através de relacionamento, tá? Amoroso. E a questão de drogas. Tá. A maioria, mas tem todo tipo de crime lá dentro. Tá. Essa questão de relacionamento que você está dizendo é tipo assim, ela começou a se relacionar com alguém que cometia criminoso, crimes, exato. Ele foi preso e ela Isso, e ela também se envolveu no crime por causa dele, também. Beleza. Então, quando eu entrei no presídio pela primeira vez, o que me impressionou foi realmente a privação da dignidade. Porque eu já sabia que eu ia encontrar mulheres privadas da liberdade. E eu percebi que isso é muito sério e que isso tem tudo a ver com esse dado de sermos um dos países com os maiores índices de reincidência. Por quê? Eu comecei a estudar, falei, preciso estudar. Não entendo disso, não vim dessa área, não entendo direito, não entendia nada. Então eu falei, vou estudar. Então, por exemplo, você pega a Noruega, menor índice de reincidência, e você vai estudar como funciona o presídio lá, é o oposto do que é como o presídio é aqui. Então, o que eu comecei a olhar? Ver o que funciona e replicar. Então, primeira coisa que nós fizemos em Lusiânia, né, você me perguntou o que a gente tem feito para ressocializar essas mulheres. Primeira coisa foi instituir um programa que chama Ame Uma Vida. Eu convidei madrinhas e padrinhos para nos ajudarem a montar kits com os itens que essas mulheres têm direito. Como que funciona dentro dos presídios no Brasil. Os familiares levam mensalmente a Cobal. O que é a Cobal? É um kit com itens que essa presa precisa. Isso varia muito de presídio para presídio. Higiene. Isso. Então, em Lusiânia, por exemplo, a gente está falando de papel higiênico, a gente está falando de sabonete, de absorvente, de material de limpeza para limpar a cela, né? Para não nos tornar um lugar onde elas vão ficar doentes. Então, a gente foi e garantiu que no presídio de Lusiânia, nenhuma mulher ia ter falta desses itens de higiene, desses materiais de limpeza que garantem ali uma dignidade. Esse foi o primeiro passo. Preciso te interromper de novo. Tá. Você falou de padrinhos. Isso. Esses padrinhos eu imagino que sejam pessoas, cidadãos, indivíduos comuns da sociedade. Exato. Se eu quero ser padrinho de alguém hoje, o que eu tenho que fazer? A gente tem o nosso site, né, e o nosso Instagram, e nos dois a gente tem ali, quero me tornar um padrinho. Então você clica, você vai ser direcionado para um grupo onde uma pessoa da nossa equipe vai entrar em contato e explicar como funciona. Tá, você pode, depois de saber como funciona, falar, quero ou não quero. Então a gente fez dessa forma. Pode continuar. Então a gente começou com o kit. Depois do Ame Uma Vida, a gente entendeu que esse abandono que essas mulheres têm não é só um abandono material. Então a família não leva. Também é afetivo, isso, emocional. Então a gente começou a me acolher, que já temos madrinhas disponíveis. E se essas madrinhas começarem a escrever cartas?
Então as madrinhas começaram a escrever cartas e as presas começaram a responder essas cartas. E para nossa surpresa, isso virou algo que para elas, pra gente parece assim, é só uma carta. Não é só uma carta, elas colam essas cartas na parede. Isso começou a transformar a vida delas. Eram mulheres que há 3 anos, ela nem sabia se a família dela estava viva, se não estava, se alguém se portava com ela. E de repente alguém que ela nunca viu na vida resolveu escrever para ela. Isso é um ponto importante, porque o homem quando vai preso, a mulher normalmente visita ele. Vai em dia de visita na Papuda e vai em dia de visita na Colmeia. As mulheres ficam abandonadas, a família esquece. Muito abandonadas. Essa é uma realidade que as pessoas elas desconhecem. Então, as famílias não vão. Então, a gente entrou agora, semana passada, a gente entrou em mais um presídio. Formosa, um presídio pequeno. São 37 mulheres, mais de 30 não recebem visita da família. Então, isso é muito sério, né? Então essa mulher, ela tem o abandono afetivo, emocional e também material. Então a gente resolveu essas 2 questões de maneira parcial, óbvia. E depois disso a gente falou, então a gente está dando dignidade, a gente está dando afeto, a gente precisa agora capacitar. Porque esse é um grande problema no presídio no Brasil. Falta estudo e trabalho. Então você tem pessoas que passam o dia inteiro dentro de uma cela, pensando o pior, sentindo raiva, planejando o pior, se relacionando umas com as outras, da briga, terrível. Sentindo apenas a punição. Exato. Não há nada de pedagógico. Nada. É só o castigo e o castigo deve acontecer. Isso é importante, sim. A gente está de acordo com isso. O castigo deve acontecer, mas não pode ser só o castigo, porque essa pessoa vai voltar para a sociedade. Exatamente. Como que ela vai voltar? De que jeito? Como é que ela vai... Exato. E aí, Shayla, você tocou em 2 pontos aí. Esse abandono material e afetivo, eles destroem a vida de uma pessoa. Essa pessoa, mesmo que ela não aprenda lá, porque vamos imaginar que as nossas prisões não fossem as universidades do crime, que elas são. Vamos imaginar que elas fossem só prisões. Essa pessoa, ela não tem como sair melhor da cadeia. Ela vai voltar um ser humano pior, porque ela está completamente distante da bondade, do amor, da afeição. Ela não enxerga mais o próximo dela como um semelhante a ela. Ela perde a esperança. A vida perde o valor. E se a minha vida não tem valor, tanto faz o que eu faço com ela. E a dos outros também não tem. Se a minha não tem... Isso. Então... Capacitação, te interrompi na capacitação. Não tem problema. Então a gente falou, então agora vamos capacitar. Começamos a doar cursos e acompanhar, né? Então elas podem hoje estudar dentro do presídio, elas fazem faculdade dentro do presídio e elas têm essa capacitação profissional. São vários cursos que a gente foi conseguindo doar para elas, mas foi quando surgiu então, uma pessoa da Microsoft entrou em contato com a gente e falou, olha, a gente viu que vocês estão investindo na ressocialização dessas mulheres e a gente quer fazer parte disso. Então a Microsoft entrou em contato e teve a ideia, vamos colocar a Escola do Trabalhador, que é uma plataforma que assim, é muito boa. Depois da Microsoft. É da Microsoft. E ela falou, se a gente disponibilizar essa plataforma que tem do nível mais básico ao mais avançado sobre tecnologia, e a gente capacita essas mulheres em tecnologia da informação, a gente muda a vida delas. Porque todo mundo sabe que tecnologia da informação é o futuro. Então, muitas pessoas não empregam essas mulheres pela questão, do receio. Puxa, vou colocar dentro da minha casa, vou colocar dentro da minha empresa. Uma ex-presidiária. Exato. Só que a gente sabe que as empresas estão precisando de pessoas que às vezes podem trabalhar até da própria casa, desde que elas entendam sobre essa tecnologia. A demanda do mercado é maior do que a oferta de trabalhadores. Ficam vagas sem ser ocupadas porque não tem gente capacitada. E uma coisa que elas têm lá é tempo. Então elas podem, quem quiser vai poder estudar e elas ganham certificados, enfim. E a Microsoft então teve essa ideia, então vamos fazer isso acontecer em um presídio. Só que a Microsoft tem um acordo de cooperação com o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça falou, não, isso não faz sentido para um presídio, isso faz sentido para todos os presídios. E aí se tornou uma política pública, um programa de governo. Hoje nós temos já mais de 3.000 pessoas privadas de liberdade já cadastradas na Escola do Trabalhador.
E o último número que a gente teve acesso é de mais de 300 mulheres já com certificado. Quando que começou o projeto, a política pública? Começou no início desse ano. Demorou um ano, a parte mais burocrática. Tinha sido aprovado e aí demorou a começar. Isso, aí fizemos algumas até palestras para elas também serem motivadas, né, a estudarem, porque você está falando de mulheres que às vezes nunca estudaram. Então você pensa que está chegando lá para elas com uma melhor, você sabe que é o melhor para elas, mas você precisa convencer elas de que aquilo é o melhor para elas, né? Então nós começamos a capacitar. E aí nós entendemos, tá, então agora a gente está capacitando, mas agora a gente precisa melhorar esse lugar. Porque é um dos pontos, por exemplo, que os presídios da Noruega levam muito a sério. Precisa ser um lugar... Melhorar que você está falando da estrutura, o aspecto físico. Exato. O presídio não precisa ser depredado. Né? Então, vai ter cela, vai estar privada da liberdade, mas não precisa ser um lugar sujo, não precisa ser um lugar... E aí a gente conseguiu trocar todas as pias, todos os vasos, ajudamos na construção de um alojamento berçário e agora estamos ajudando... Alojamento berçário para as detentas... Isso, grávidas e com os bebês até 6 meses, né? Tá. Depois disso a gente percebeu também que muitas delas não tinham acesso à justiça. Então, por exemplo, aqui no DF tem defensoria, Goiás não. Então muitas às vezes já tinham cumprido a pena. Então estava lá... E continuavam presos porque ninguém pediu para soltar. Porque não tem ninguém. Então a gente uniu uma equipe de advogados voluntários. Todo mês eles vão até o presídio. De um escritório só ou de vários escritórios? São vários advogados. E eles vão até o presídio, se reúnem também uma vez por mês para fazer esse acompanhamento, né? Então ver a questão de remissão de pena, ler o livro, tá trabalhando, tá estudando, né? Então a gente fez isso. E dessa forma a gente entendeu, tá, então a gente conseguiu fazer isso em um presídio, agora a gente precisa replicar isso em todos. Tá, aí vocês melhoraram pia, banheiro... Isso, trocamos os vasos, tudo que a gente vai percebendo... Elas faziam as necessidades na latrina? É um buraco, né? Só que era muito quebrado, né? Então tá. machucava. Continua sendo um buraco. Continua sendo, por uma questão de segurança também. Aí você começa a entender também por que as coisas são como são, né? Mas assim... só de não tá totalmente quebrado, né? Enfim, tudo isso já ajuda muito. Tá. Tem psicólogo? Então, nós temos... Aí eu vou falar agora de quando elas saem. Dentro do presídio, dependendo do presídio, você tem uma boa equipe da área da saúde. Antes da gente ir para quando elas saem, ainda lá dentro, esse é um ambiente, assim, para quem nunca foi, ele é um ambiente muito ruim de se estar. Lá dentro... de presídio, não existe nenhum tipo de bom sentimento. É só maldade. É só tristeza, é desesperança, é frustração, né? E as pessoas, elas estão ali, elas têm que conviver com esses sentimentos e naturalmente elas se tornam violentas. Sim. Talvez mais violentas do que elas fossem antes de ir para a cadeia. Eu imagino que o AMI, ao começar o trabalho, tenha se deparado com uma situação assim. Elas são violentas umas com as outras, elas brigam, elas se agridem e se não houver muito cuidado do presídio, elas se matam entre si. Certo. O que mudou lá dentro, antes da gente falar do lado de fora? Como era e como é? Depois disso tudo que você falou, então, adote uma detenta, vamos dar afeto, a madrinha, né? Vamos dar afeto, agora vamos capacitar. Deu dignidade. O ambiente com certeza mudou. Além do que você leva, e aí eu vou falar porque eu sei, que sempre que essa galera do AMI vai até o presídio, eles não levam só o que é humano. Tem um componente espiritual também. A Shayla começou falando aqui, ela falou, no meu momento com Deus isso nasceu. Eu ia falar exatamente isso. Pode falar. Por exemplo, eu falo isso claramente aconteceu de alguns diretores entrarem em contato comigo, diretores de presídio, porque vem que está dando certo, porque depois eu posso dar o dado, né, porque tem resultado. A gente vai falar disso no final. Mas eu deixo muito claro que o que eu levo é o evangelho. Porque eu poderia levar kit... Não é um projeto social apenas. Eu poderia levar kit, escrever carta, capacitar, arrumar o presídio, levar advogado. Sem o evangelho não tem transformação. Então, isso é o que eu acredito. Então, se quiser a AMI sem o evangelho, não tem.
Não existe, não tem como separar essas duas coisas. Então, na verdade, o que mudou tudo foi o Evangelho. Então, eu tenho vários testemunhos, são coisas assim que as pessoas, meu Deus, mas delas perceberem, né? Assim, eu lembro a primeira vez que eu fui, uma delas até hoje, assim, eu acabo acompanhando, enfim, ela vai na igreja e ela fala assim, o dia que você pisou no presídio, eu te vi. Eu falei, ela carrega uma verdade, é de verdade. Então, o Evangelho é real. Não é apenas uma pregação que a gente faz, não é um versículo que a gente lê, é uma pessoa, é Jesus. Uhum. E Jesus vive em nós, Ele vive através de nós. E o que elas precisam é de Jesus. Então, o que a gente começou a fazer, além dos programas, porque eu falei dos programas, são as ações que acontecem. A gente está lá todos os meses, então Páscoa a gente faz Natal, a gente faz batismo, e eu vou dar só um testemunho, são muitos, mas de um batismo. Nós estávamos batizando, né? Eu expliquei para elas o que era o batismo e elas ficavam livres para se batizarem. Ou não. Exato. E aí, de repente, estava já quase no final do batismo, eu olhei para trás, uma delas estava vindo com muitos policiais, né? Estava escoltada. Eu percebi que deveria ser alguém, né? Assim... Essa é diferente das outras. Essa é diferente das outras. Eu fui até ela. E ela falou assim, eu não sei nem te explicar. Eu estava lá na minha cela, porque ela tinha que ficar numa cela separada. Algo dentro de mim... Ficava numa cela vou explicar, separada? Para entender. Algo dentro de mim falou, você precisa estar lá. E ela falou, eu vim, na hora que eu cheguei aqui, eu vi que é um batismo. E eu quero te perguntar, pastora, tem perdão para mim? E eu olhei bem dentro dos olhos dela e eu falei, tem perdão para você? Aí ela falou assim, mas você não sabe o que eu fiz. Eu matei meu próprio filho. E eu falei, mas tem perdão para você. E ela foi e se batizou. No que ela se batizou, ela ficava então numa cela separada, porque dentro do presídio tem crimes que não são... aceitos pelos outros detentos. Exato, então você tem que separar para não morrer, né? E aí no que terminamos... É uma espécie de código de ética. Exato. Como no masculino tem no caso de estupro, exatamente, né? Então no feminino tem esse. Quem mata o filho morre. Isso. E aí no que ela terminou o batismo dela, que ela levantou, todas as presas começaram a bater palma para ela. Depois desse dia, ela nunca mais ficou separada de nenhuma presa. Hoje ela já está em liberdade. Ela tem outros filhos. A vida dela foi... Por que ela matou o filho? Ela contou? Não perguntei, mas sabe o que é o olhar da pessoa mudar? O olhar dela mudou. Não tinha como ninguém não perceber. Os policiais perceberam, as presas perceberam, eu percebi. Ela é outra pessoa. Então, é nisso que eu acredito. Que quando a gente vai lá, a gente leva o Evangelho. Mas o que a gente prega, a gente não prega só com palavras. Então, com a vida. Isso nos leva a ter atitudes, a ter ideias. Então, o kit, a carta, as parcerias com empresas, isso são ideias que têm tudo a ver com o Evangelho, né? Então, o que eu vejo é que ninguém é irrecuperável. O ambiente, o que você via e o que você... É outro ambiente. Das pessoas entrarem lá hoje e falarem assim, eu não sabia que presídio era assim. Eu falei, não, mas é porque normalmente não é assim. Então, claro que não estou falando que é o melhor ambiente do mundo, não é isso. Não, estou dizendo de atmosfera. É um presídio comparado com outros presídios, né? Não é o presídio comparado com a nossa casa. Exato. Então, hoje eu sei, e eu acredito que ninguém é irrecuperável. Você pode me perguntar, então todos vão ser recuperados? Não se sabe. Exato. É a mesma coisa de eu falar que Deus é a favor do casamento, e Ele é. E todos os casamentos vão dar certo? Depende das pessoas, depende das decisões, mas eu tô lá para celebrar essa uma, que não vai, por causa da mudança dela, a vida dela vai mudar. A vida dos filhos dela vai mudar. A vida do marido dela vai mudar. E ela não vai fazer novas vítimas. Porque eu já fui criticada das pessoas falarem, muito bonito isso que você faz, mas devia estar cuidando das vítimas. E a minha resposta foi, infelizmente, eu não posso, né? Não sei quais foram as vítimas. Mas eu sei que se eu realizar esse trabalho, essa mulher não vai fazer novas vítimas.
Então eu não posso mudar o passado. Infelizmente, gostaria de poder mudar e a maioria delas também. Mas a gente não consegue mudar o passado, mas a gente consegue impedir que o que aconteceu no passado se repita no futuro. Então é isso, e de uma a uma. E uma delas, depois que saiu, a filha dela tinha síndrome do pânico, por conta da forma que a mãe foi tirada, na época que foi presa. E aí, se ela via policial, ela já começava a tremer e tudo. E aí, um dia ela estava conversando comigo e ela falou assim, pastora, porque ela fala que eu sou a pastora dela. Não é, ela falou, mãe, não é sua, é minha. Ela falou assim, pastora, sabia que eu não tenho mais medo? E eu falei para eles, eu encontrei eles na rua e eu falei, a minha mamãe mudou. Você não precisa mais fazer como você fez. Ela mudou. E eu lembro que eu abracei ela tem 6 anos. E eu falei, é para isso que a AME existe. Porque porque se você for parar para perguntar quantas daquelas mulheres, as mães, estavam em presídios, é a maioria. Elas repetem a história. Repetem. Era a mãe, era o pai, a maioria não tem pai. A maioria foi violentada. Então, assim, é um ciclo. Alguém tem que quebrar esse ciclo. Então, eu sei que o que a gente faz, a gente não vai conseguir fazer tudo o que a gente gostaria. Mas vendo a mudança da vida de cada uma delas, já traz um sentimento de que vale a pena. Shailinha, beleza. Aí, agora a fulana de tal estava lá dentro e vai sair. E agora? Tá. A maioria dessas mulheres sai do presídio sem ter, às vezes, uma roupa, então acaba tendo que sair com a roupa do presídio. Muitas vezes tem que deixar o chinelo, então sai descalça, e muitas delas não têm mais contato com a família, então não sabem onde a família às vezes está morando, ou o telefone. Então a gente fez um kit que a gente deixa dentro do presídio. Dentro desse kit ela tem uma muda de roupa, ela tem um calçado, ela tem um devocional, e ela tem uma caderneta que tem o nosso contato. Então, muitas vezes, o primeiro contato que essas mulheres fazem é com a gente. E também uma caderneta explicando tudo que ela precisa sobre documentos, para, enfim, aquelas que ainda estão cumprindo pena, o que elas têm que fazer, o que elas não podem fazer, né? Então, uma caderneta bem informativa mesmo. Uhum. E aí, então, elas entram em contato conosco. Quando elas entram em contato com a gente coloca elas dentro de um programa que chama Programa Recomeçar. Atende? A gente tem na equipe uma pessoa, hoje é a Débora, que recebe essas pessoas. Isso, o telefone então, que a gente disponibiliza. Hoje a associação tem toda uma equipe, não nós temos pessoas coordenando programas, porque agora a gente não está só em um presídio, né? Então a gente está Lusiânia, Colmeia aqui no DF e agora vamos para Formosa. Então, nessa equipe, a Débora é essa pessoa responsável pelo primeiro contato. Então, no que ela faz o contato com a Débora, a gente insere essa mulher dentro de um programa que chama Programa Recomeçar. Nisso, a gente descobre se essa mulher, por exemplo, se ela está passando fome. Então, se ela está passando fome, a gente já garante inicialmente uma cesta básica, tá? Para que não falte ali comida para ela. Além disso, nós tivemos a ideia de criar um valor que a gente doa durante 3 meses. Por que 3 meses? Porque a nossa ideia não é tornar essa mulher dependente de nós, mas porque a gente entende que ela não vai arranjar emprego. Como é que ela vai se sustentar? Isso, saiu do presídio já vai conseguir um emprego, né? Então a gente entende que esses 3 meses é o tempo que nós precisamos para fazer o currículo dela, para entrar em contato com as empresas parceiras, para ajudar ela. Então hoje vocês têm empresas parceiras que colocam essas pessoas no mercado de trabalho, por exemplo, recebem essas Rico. pessoas. Então a gente já tem 6 egressas trabalhando na Rico. Rico Burger. Isso. Ou seja, se você quer ajudar, se você quer ajudar, vai lá na Rico e mete hambúrguer para dentro. Eles são incríveis. Então a gente vai esses 3 meses... Eles pediram alguma contrapartida, Shayla? Eu ajudo vocês se vocês... Nada. De coração. Nada. Que legal. Eu lembro a primeira reunião com o Ricardinho e ele falou assim, eu quero dar oportunidade para elas. Ele fala que aquele, eu não quero dar o peixe, quero ensinar a pescar. E que é tão importante e que faz toda a diferença. Então ele falou, eu sei que eu preciso dar a elas oportunidade. E aqui, elas são como qualquer outro.
Eu não quero saber o crime que ela cometeu, eu não quero saber quanto tempo ela ficou presa. Eu quero saber se ela vai ser uma boa profissional. E se ela for uma boa profissional, ela tem chance de crescer aqui dentro. Se não, ela vai ser tratada como todos os outros. Exato. Se algum empresário estiver nos assistindo agora e disser assim, eu também quero ajudar, o que ele tem que fazer? A mesma coisa. Então, no nosso site e no nosso Instagram, a gente também tem essa aba, né? Para que você se torne uma empresa parceira, né? Então, a gente tem empresas sendo parceiras de formas diferentes. Então, a gente vai, durante esses 3 meses, a gente dá esse valor. Não é o valor, vamos dizer, um valor suficiente. A gente sabe que não, mas é o que a gente pode agora. Então, a gente está trabalhando com números, né? Então, dependemos de doações, então a gente recebe essas doações. Com essas doações, a gente faz tudo isso. Compra kit, compra os kits quando sai. Quantos doadores a AME tem hoje? Nós temos hoje, posso falhar no número por um pouquinho, mas são 32 empresas parceiras e 160, mais ou menos, padrinhos e madrinhas. Esse é o número que nós temos hoje. Legal. E com esse número a gente consegue fazer o que a gente faz. Então o que a gente está sempre fazendo vamos aumentar esse número para fazer mais. E aí então, durante esses 3 meses a gente faz currículo, a gente tem psicólogos parceiros, você perguntou sobre psicólogos, né? Então a gente encaminha também. Então é dessa forma que a gente consegue ajudar essa mulher a ser reinserida na sociedade. É desafiador. Calma aí. Que é desafiador, não tenho dúvida. Quem está assistindo aí está vendo que é desafiador. Cara, quantas mulheres já foram soltas depois que vocês começaram o trabalho? Em Lusiânia, não vou contar Colmeia, vamos só a Lusiânia. Tá. Você tem esse número? A gente tem mais de 40 mulheres que já entraram em contato com a gente. O que a gente faz é por período. Então, a gente consegue atender hoje 7 mulheres por um período de 3 meses. Tá. E nós temos ainda um valor que a gente tem para a cesta básica, a gente não quer deixar ninguém com fome. Então, o que a gente vai fazendo é fazendo esse rodízio, né? Que hoje é o que a gente... Tá. 40 que ligaram para vocês. Que entram em contato, às vezes algumas só agradecem. Mas quantas moram foram longe. Soltas? Não temos esse número. Não tem esse número? Tá, 40 entraram em contato. Vamos supor que tenham sido soltas aí, sei lá, 50, 60. Dá um chute. Qual é o número de reincidentes? Desde 2020, no ano de 2020, 2021, 2022, não teve nenhuma reincidência. Nenhuma reincidência em Lusiânia. Todas as mulheres de Lusiânia que saíram do sistema prisional se mantiveram fora do crime. Exato. Nenhuma delinquiu novamente. Não houve reincidência. Nenhuma, e a gente está falando do último relatório da DEPEN. Era isso que eu ia perguntar, isso é um dado de vocês ou é um dado público? O dado público que eu vou te dar é que 42,3% no Brasil, essa está sendo mais ou menos a taxa de reincidência. Porque antes se falava em algo em torno de 70%. Tá, mas é porque isso varia muito de presídio para presídio, tá? Então, o último dado deles foi esse, 42,3%. O que a gente tem é a prova do presídio, né? Então, a gente tem a prova da diretora dizendo, olha, nos últimos anos não tivemos nenhuma reincidência. Então, o que a gente quer é isso em todos os presídios. Não. Eu ia dizer que o presídio está esvaziando, mas eu não posso dizer isso, porque pode ter outras pessoas delinquendo. Sim, então eu tô aqui. Eu espero que outras pessoas façam o trabalho para que essas pessoas nem entrem lá. Entrem no sistema. Porque tem isso, assim, às vezes dá uma sensação, será que eu tô enxugando gelo? Às vezes dá essa sensação, mas não tô não. É porque se cada um fizer o que precisa ser feito... Então, o que Deus me chamou para fazer foi isso. Foi isso. Quantas detentas tem em Lusiânia? Lusiânia hoje a gente está com uma média de mais ou menos 80 e pouco. Já chegou a ter 140, agora tem 80 e pouco. Tá diminuindo. Mas algumas às vezes mudam de presídio. São quantas celas? São 10 celas. A gente não tem caso de superlotação em Lusiânia. Formosa são quantas? 37. E Brasília? Brasília diminuiu agora um pouco, mas está numa média de 700. Tá.
E aí lá são por blocos. É muito grande. E a gente tem feito um trabalho muito legal lá com as que trabalham. Então elas receberam da Receita Federal mercadorias apreendidas, roupas, e a gente ajudou elas, foi quando eu juntei um pouquinho a moda com o presídio, a transformar todas aquelas roupas em roupas infantis, e no Dia das Crianças os filhos foram visitar e receberam roupas. Tá, que legal. Eu fico imaginando a diretora do presídio. Olha, e um agradecimento a essas diretoras. Camila é uma mulher. Essa é a de Lusiânia, Camila. Luana, de Lusiânia, e Camila, aqui da Colmeia, e Driele, de Formosa. Todas têm interesse em melhorar. Todas têm interesse em melhorar aquele lugar, em possibilitar a ressocialização, porque isso faz toda a diferença. E é até legal, porque eu quero até falar que, além de todos esses programas, a gente tem um programa voltado só para os policiais penais e para os profissionais penitenciários. Porque eu percebi que era assim, é como se você querer ajudar um é como se você fosse contra o outro. Então a gente não acredita nisso, a gente acredita num cuidado integral. E as pessoas não imaginam os desafios que um policial penal e um profissional penitenciário tem. Então a gente começou a fazer um programa voltado só para eles. Então a gente faz encontros só com eles, palestras só para eles. Conseguimos parceria com um instituto chamado Bem Querer de Atendimento Psicológico. Porque se forem olhar os dados de policiais penais, exato, e que são afastados por problemas psicológicos, é muito grande. E a gente está sempre também tentando entender os dois lados, porque isso é muito importante. Eu acabo tendo muito contato com as presas. E a gente, Alan, muito gente boa, um policial que aceitou conversar com a gente e passar também o lado do policial, e que é muito importante. Então o que a gente percebeu é, se a gente quer transformar aquele ambiente, não é olhar só para um, entende? Tem que olhar para os dois, então a gente também quer ajudar. Então eu vejo, essas diretoras que eu falei, são pessoas que estão ali também tentando melhorar o ambiente para os servidores, para os policiais, porque eles também têm ali os seus desafios, né? E aí aqui no Brasil é algo, não vou falar aqui no Brasil, eu acho que isso deve acontecer, mas assim, como o policial tem acesso àquela pessoa pelo crime que ela cometeu, é normal que tenha um sentimento um pouco de raiva. Então, em alguns presídios é como se esse sentimento impedisse todo esse movimento que a gente faz. E aí quando a gente entra e mostra, não, mas olha, através de tudo isso o ambiente vai ser melhor. Essas pessoas vão ser transformadas, mas alguns às vezes desacreditam dessa mudança, né? Então a gente tem, por exemplo, uma das que saiu, ela foi 7 vezes presa. E foi dessa última vez que ela falou, eu nunca mais volto. E eu perguntei para ela, eu falei, como que você começou? Ela falou, pastor, eu tinha 13 anos. Meus irmãos choravam de fome. Minha mãe abandonou a gente, eu não tinha pai. Eu fui pro mercado roubar comida para eles. E aí foi assim que ela começou, e aí depois os crimes só foram piorando, 7 vezes. Quem tá lá dentro do presídio olhava para essa mulher e dizia, por que alguém ainda acredita nela? Mas... Você acha que acreditando nas pessoas, as pessoas mudam só porque alguém acreditou nelas? Com toda certeza. Com toda certeza. Você acha que é capaz de mudar o sistema de crenças das pessoas para que elas mudem? Porque nós somos o nosso sistema de crenças. Sim. Né? Claro, com certeza. Acredito demais. E eu vejo isso acontecendo. O fracasso pode virar vitória, então. Com toda certeza. Existe alguém marcado assim como uma espécie de destino? Esse aí não presta, não vai dar certo na vida? Eu não acredito nisso. Eu acredito em pessoas que muitas vezes acabam decidindo por aquilo, né? Infelizmente, às vezes não tem força suficiente para sair daquilo, a gente lida. Tudo é um hábito também, né? E a presa, ela se acostuma a ter aquilo ali que ela tem dentro do presídio, que é um lugar para morar, pode ser o pior, mas um lugar para morar e a comida, que pode ser a pior, mas uma comida. Então, no início, né? No início e até hoje, assim, às vezes a gente tem um grande desafio que elas saem. Uma delas, ela não tinha onde morar mesmo. E a gente falou, não, por tal período a gente vai te ajudar com aluguel. Mas vamos te ajudar também a conseguir um emprego.
Conseguimos o aluguel para ela. A gratidão dela era assim, ela filmava o lugar para qualquer pessoa que vê aquele vídeo fala, meu Deus, como que ela pode estar feliz aí dentro? Mas para ela era assim, era o melhor lugar do mundo, né? Porque era onde era um lar. E a gente ia fazer compras para ela todo mês também, nada, ela ia, mostrava as compras, toda feliz, só que ela ficou nisso. A gente conseguiu um emprego para ela, ela começou a ir no emprego, aí parou de ir, aí eu ligava para ela, eu sei que eu tenho que acreditar em mim, eu tenho tanta dificuldade. Sabe quando a própria pessoa vai se sabotando para voltar ali para aquele lugar? E se justifica para si mesma. Etc. Esse é o desafio, quando eu vejo algumas delas não vivendo tudo aquilo que eu sei que está disponível para elas. Mas é igual filho. Você vai ensinar, você vai amar, você vai fazer o que você pode, mas eles vão fazer as escolhas deles. Mas que... esse é o desafio, assim, não é pra mim, não é, eu sofro, eu fico mal quando alguma delas eu vejo... Eu imagino, depois de tanta dedicação e eu quero só que elas deem certo. Agora, olha só, Shayla, uma das coisas que eu acredito muito na vida é que o Estado não é capaz de solucionar os problemas da nossa sociedade. A resposta para os problemas sociais que nós enfrentamos não é o Estado. Está longe de ser o Estado. A gente se acostumou com alguns jargões, vou citar alguns: justiça social, inclusão social e tantos outros. Como se o Estado fosse capaz de produzir justiça. Por exemplo, vamos nem falar social, porque justiça social é um negócio que não existe. É só um devaneio que se repetiu 500 milhões de vezes até virar uma verdade para um monte de gente, e aí você está no meio de uma discussão política e as pessoas falam justiça social, e aquilo é uma sinalização de virtude, etc. A solução não é o Estado, eu tenho certeza absoluta. E eu digo sempre que não falta Estado, o que falta é cristianismo. E o cristianismo... Concorda com Luther King, então? Concordo demais com ele. Ele já falava ele isso. Foi um grande Mas eu cara. tô curiosa para você me dizer a sua visão sobre justiça social. Tá bom. Depois você fala também. Tá, cuidado. Não, mas tô curiosa. E aí, falta cristianismo. E o cristianismo está nas pessoas, está no indivíduo. Os cristãos começaram a ser chamados de cristãos em Antioquia, e era uma maneira pejorativa de chamar aqueles que acreditavam que Jesus era o Cristo. O cristão, ele imita Cristo. E o fato de aquelas pessoas imitarem Cristo fazia com que elas produzissem um mundo melhor ao redor delas, aonde elas estavam. E aonde o cristianismo chega, ele muda as situações. Então, as mazelas sociais que nós enfrentamos, elas nunca vão encontrar no Estado a resposta, elas vão encontrar no cristianismo, porque o Estado não é pai de ninguém, esse Estado paternalista não existe. Isso é uma falácia que leva países à ruína. A paternidade está em Deus, que eles dizem que não existe. Essas pessoas que acreditam no Estado, demasiadamente, elas acham que Deus não existe. E na medida em que o meu Pai celestial não existe, eu preciso colocar um outro, porque todo ser humano tem essa necessidade emocional de ter um pai. E aí o Estado vira essa espécie de pai que não entrega nada para ninguém, e o nosso sistema prisional é só mais um retrato de que o Estado não é capaz de solucionar os problemas. Passo pela Defensoria Pública aí, que também não é capaz de solucionar os problemas, e não importa o quanto a gente faça a Defensoria Pública crescer. Mas, de repente, essa realidade que parece imutável se depara com o cristianismo. E o cristianismo faz o que ele sempre faz, ele transforma situações para aqueles que querem transformação. Então, a pessoa nunca vai deixar de escolher se ela quer ou não. Mas ela pode abraçar a solução, e a solução tem nome, é Jesus. Não é uma religião. Eu não acredito na religião evangélica, nem na religião católica. Essas também não resolvem. Pastor não resolve. Esquece essas coisas. Você que está aí vendo, esquece essas coisas. Mas tem um cara que resolve tudo. É Jesus. Esse cara, ele é capaz de resolver tudo para todos. É ele que opera tudo em todos. Então eu precisava falar isso, porque a gente está aqui diante de um exemplo claro de alguém que decidiu falar assim: eu vou fazer diferente, eu vou fazer a diferença, por causa do Jesus que habita em mim. E o resultado disso é visto
é tangível. Ele vem em números, ele vem na transformação da vida das pessoas, ele vem na Clara, que você mencionou o nome, dizendo para você que a mãe dela mudou, dizendo para a polícia que a mãe dela mudou. Isso vale a pena demais. Agora, isso não é só para a Shayla e nem é só para os presídios. Cada um de nós tem a sua esfera de atuação. No seu momento com Deus, Deus falou para você o que Ele queria de você. E você saiu da moda. E eu ia perguntar como é que foi essa transição, mas não vou, dado o avançado da nossa hora. E foi fazer isso. Isso é fera demais. A solução está nos indivíduos, a solução está nas pessoas, a solução está na fé e no sistema de crenças de cada uma das pessoas. O Estado aleja, o cristianismo tira não só a doença, mas as muletas também. Fala assim, agora vai você mesmo e caminha por aí. Aliás, vários milagres que a Bíblia relata que Jesus realizou, ele falava assim, agora você toma o teu leito e anda. Você levanta e anda. Quer dizer, cara, a vida é sua, vai lá, faz suas coisas, se vira. Você não precisa dos outros. Isso é cristianismo e isso muda sociedades. Então, ao redor do mundo, o que está faltando é cristianismo, e eu agradeço a Deus que levantou você e as pessoas que te ajudam e que dedicam uma parte da sua vida a mudar a vida de mulheres que tinham um selo sobre a vida delas. Não é só que elas eram excluídas, elas estavam fadadas a dar errado o resto da vida. E por causa do trabalho de vocês, muitas delas começaram a dar certo. Então fica aqui o meu muito obrigado a você, ao pessoal do Rico Burger, das outras 31 empresas que decidiram fazer isso, e a cada uma das 160 e poucas pessoas, entre elas minha esposa Renata, que contribui mensalmente para o AME. Shaylinha, você me perguntou de justiça social. O que você quer saber de justiça social? O que você pensa sobre isso? Tá bom. Justiça social, na minha opinião, é um jargão que foi criado para quem tem inveja. Então, a justiça social diz hoje que você tem que tirar de quem produz e entregar para quem não produz. Eu não acredito que isso possa ser funcional. A justiça, não a social, a justiça de maneira geral é uma pessoa, ela é Jesus. Jesus é a justiça, o que você produz é justiça. O que eu produzo aqui na Câmara Legislativa é justiça na medida em que eu consigo refletir de alguma maneira o caráter de Jesus. E justiça é você liberar nas pessoas o potencial que elas têm para que elas possam produzir tudo que elas nasceram para produzir. Porque o Deus que fez a Shayla, o Deus que fez o Rodrigo que está ali, o Deus que fez o Jeremias, o Deus que me fez, Ele fez a cada um de nós com dons, talentos e propósito. Ninguém nasce despropositadamente. Aqui eu vou pregar, já que você me pediu para falar de justiça. O livro de Efésios diz que antes que houvesse mundo, Deus tinha nos projetado. E Ele nos colocou aqui para que o nome dEle seja glorificado através das boas obras que nós vamos fazer. Então, quer dizer, há propósitos e propósitos bons para a vida de cada um de nós. Eu nunca ia fazer o que você faz, porque eu não tenho os seus dons, os seus talentos. Você, eu imagino, nunca conseguiria fazer o que eu faço. E o mesmo vale para cada um das pessoas que estão aqui, para cada uma das pessoas, para cada um dos que nos assistem. Produzir justiça na sociedade é produzir frutos dignos do Evangelho de Jesus. Então, eu acredito nisso. Você acredita nisso? Acredito nisso, e eu acredito que se prostituíram essa palavra, a gente toma de volta e fala a verdade. Exatamente. Então, eu acredito nessa justiça social. Exatamente. Porque senão, esse termo justiça social acaba se tornando um privilégio de uma parte da sociedade que fala sobre isso de uma forma errada. Como se fosse um monopólio da virtude. E nós que cremos na justiça social dessa forma que você falou, deixamos de falar por achar que o problema está no termo. Então, o meu convite é que a gente fale sobre a verdadeira justiça social, que é essa. Eu gostei agora, um convite. Isso. Porque senão não vamos falar sobre isso. Então eles falam. Mas nós temos que produzir justiça. E aí parece que nós não somos justos e não praticamos a justiça? Não. E você sabe que uma das coisas que eu mais experimento aqui é exatamente isso. É que tem uma
uma ala político-ideológica que se apropria de determinadas pautas. A palavra dignidade humana, justiça social. Então, a gente precisa falar... Não, Você falou de dignidade humana, vou ter que falar de novo. Dignidade humana nasce do preceito fundamental de que todos nós temos um Criador. Isso. E que nós fomos todos feitos à imagem e semelhança dele. Não interessa se eu sou careca e você tem cabelo, se eu sou mais claro que o Jeremias, se ele é mais escuro que eu, não interessa. Não interessa. Nós somos todos seres humanos feitos à imagem e semelhança dele. E por isso nós somos dignos. Isso. É daí que surge a dignidade da pessoa humana. E isso foi roubado. Exato. Aí a gente para de falar porque... Não, a gente fala. Não, exatamente. Exatamente. Outra pauta que eu acho muito importante que nós retomemos para nós é a pauta contra a acepção de pessoas por conta da cor da pele ou da sua etnia. Racismo. O racismo é uma das coisas mais estúpidas que existem. E nós servimos a um Deus que fala assim, eu não faço acepção de pessoas. Exato. Revelar o caráter desse Deus é também não fazer, muito menos por causa da cor da pele. Isso. Essas pautas não podem ser roubadas de nós. Exato. A pauta de dar dignidade a mulheres que estão presas não podem ser roubadas de nós. O fato de nós entendermos que a punição deve acontecer, não retira de nós também o elemento que conduz à dignidade delas. Tá bom, como é que a gente vai devolvê-las para a sociedade? Sim. Porque a gente não pode punir para sempre. O castigo não pode ser para sempre. Ao mesmo tempo, essa pessoa tem que ser punida. Sim. E a punição tem que ser numa medida que ela entenda que ela não pode produzir aquilo de novo. Mas a dignidade não pode ser retirada dela. E quem entrega a dignidade é o cristianismo. Exato. São os cristãos. Que são amamos nossos filhos, sempre, mas disciplinamos eles. Sempre. E eles têm consequências. Tem limite. Agiu errado, a consequência é ruim. Tem conduta que é reprovada. Exato, isso é amor. Isso é amor. Porque amor não é você faz tudo, você... Não, isso não é amor. Então... Outra... Para eu te amar, não preciso aceitar tudo de você? Não, e você não precisa concordar também. Eu posso discordar e te amar. Para nós é um mandamento. Então o cristianismo te faz amar todos. Isso não significa que você concorda com todos. Isso não significa que você acredita no que o outro acredita. Então, é mais uma palavra prostituída que a gente precisa falar. Eu vou dizer o que é amor. Amor é o próprio Deus. Ele é amor. Ele é. Então, precisamos disso, deputado. Rapaz, eu vou votar na Shayla em 2026, velho. Shayla Manzoni em 2026, deputada distrital. Mas vamos falar sobre isso, vamos mostrar que a gente se importa sim, que a gente ama sim, que a gente acredita na justiça sim, que a gente acredita na dignidade da pessoa humana sim. A gente precisa falar isso. São pautas cristãs. Isso é evangelho. São pautas cristãs. Senhoras e senhores, essa aqui é Shayla Manzoni. Fera demais, esposa do meu irmão Gabriel. Ela se controlou demais aqui, ela se controla bem, porque ela não é normal assim desse jeito. Esse foi o 19º episódio de A Direita em Todas as Direções. Shaylinha, obrigado por ter vindo até aqui. Eu vou fazer um negócio que tem tempo que eu não faço, eu vou fazer contigo. Eu vou falar uma palavra e você diz o que vem na sua cabeça. Se vira. Vamos ver se eu extraio a doida de dentro dela. Meu Deus do céu. Começando. Bebe água, calma. Bebe água, bebe água, bebe água. Bebeu? Posso começar? Gabriel. Ai, homem mais lindo do mundo, meu amor. Eu não consigo uma palavra só. Esse não dá uma palavra só. Ai, velho. Ai, Gabriel, sério, ele é Chega demais. a ser ridículo. Não, ele é demais, sério. Tá bom. Os seus filhos? Legado. Legado? A família, de maneira geral? Base. Um livro? Bíblia. Depois da Bíblia? Autobiografia do Luther King. Luther King. Você é fã do Luther King? Muito. Ele foi um grande cara. Pastor que entendeu sua vocação. Pô, eu ia falar entendeu. Assim, pra você que não sabia, ele era pastor. E que entendeu a vocação, a verdadeira. A vocação. E morreu por ela. Morreu. Também tinha medo de morrer, tá vendo? Quem entende sua vocação dificilmente tem medo de morrer. Shaylinha, Luther King. Exemplo. Exemplo? Tá bom. Uma paixão? Pessoas. Um sonho?
Diminuir, tornar o Brasil um dos países com a menor reincidência. Tá bom. O AME daqui a 30 anos. O AME daqui a 30 anos em todo o Brasil e se tornando um modelo para outros países. Um conselho para as nossas mulheres? Amem a Jesus. Escutem Ele. Se submetam a Ele. Agora sim. Senhoras e senhores, esta foi Shaila Manzoni e esse foi o 19º episódio de A Direita em Todas as Direções. Obrigado por nos acompanhar, obrigado por estar aqui conosco. Não deixe de deixar o seu like, foi bom. Deixe o seu like pra gente, marca aí o joinha, clica no sininho, tamo junto, até a próxima. Obrigada. Você é fera.